O que nós vamos falar agora é sobre o CCL, Capital Circulante Líquido. Então, antes que a gente entre nessa discussão de como administrar o CCL, vamos ver alguns conceitos básicos que a gente, para relembrar, inclusive, aqueles alunos que já tiveram conceitos de contabilidade e para os novos alunos que ainda não entraram em contabilidade, para irem se adequando a esse novo vocabulário, né, que nós estamos utilizando. Então, primeiro, ativo circulante. Já falamos isso em sala de aula, inclusive. Aquilo que pode se transformar em dinheiro neste ano fiscal. Ótimo. Todas as contas que nós temos ali podem se transformar em dinheiro e a nossa aula, a administração de capital de giro, tem a ver com os recursos de curto prazo. Segundo, passivo circulante. Do outro lado do balanço, né? Aquilo que deve ser pago neste ano fiscal. Então vejam que aqui nós temos uma certeza muito grande, deve ser pago. E no ativo circulante ele pode se transformar em dinheiro. Tá bom. A diferença entre os dois, entre o ativo circulante e o passivo circulante, em contabilidade nós chamamos de capital circulante líquido, né? A diferença entre esses dois. E a gente aprendeu isso há muito tempo e vem sendo discutido isso em sala de aula, inclusive, que quanto maior o CCL, mais tranquila está a empresa. Verdade. Isso significa que ela teria mais recursos disponíveis para pagar as dívidas, não é? Então, há um indicador muito importante que faz essa conta, né? A divisão entre o ativo circulante e o passivo circulante. Esse indicador é chamado de índice de liquidez. Então, ele tem que ser superior a 1 para dizer que a empresa está muito bem. Porém, em termos de finanças modernas, e esse é o objetivo da nossa aula, discutir capital de giro, nós vamos ver na aula de hoje que quanto maior esse CCL, sim, mais tranquila está a empresa, mas maior poderá ser o custo financeiro para essa empresa. O que, obviamente, poderá diminuir o lucro que vai ser distribuído ao dono, aos sócios, aos acionistas. Então, hoje, modernamente falando em finanças, a gente trabalha com um controle mais rígido do CCL. Né? Vamos ver como é que a gente faz isso. É exatamente o objetivo desta aula aqui, discutir isso. E um outro conceito, que é o NIC, necessidade de investimento no giro. Dentro dos ativos circulantes, nós temos alguns ativos que nós vamos chamar de ativos cíclicos. E dentro dos passivos também temos os passivos cíclicos. A diferença entre os ativos cíclicos e os passivos cíclicos nós chamamos de NIC. Nós não vamos entrar em detalhes agora, isso será o objetivo de uma aula lá no futuro, é um conceito muito importante. Empresas têm quebrado por terem um CCL positivo e um NIG não tão bom. Tá bom? Então se preparem para isso, para quando nós tivermos essa aula, aí a gente vai estar discutindo finanças de altíssimo nível, né? Mas por enquanto vamos ficar no básico, para depois, no final, entrarmos nessa discussão de NIG. Né? Então hoje vamos entender como é que fazemos esse controle do CCL. Existem três maneiras de fazermos isso, né, vamos dizer assim, e vamos explicar para vocês como é que fazemos isso dentro das empresas. Para relembrar, ativos circulantes, os principais, né? Caixa, bancos conta corrente, aplicações financeiras, duplicatas a receber, estoques, almoxarifado e despesas pagas antecipadamente. Já discutimos isso nas outras aulas, mas é sempre bom mantermos em mente quais são esses ativos, até para aprender, para decorar e não fazer confusão lá na frente. E os passivos circulantes, quais são os principais? Fornecedores, não confundam fornecedores com contas a pagar, não é? Fornecedores, empréstimos, salários a pagar, que é uma conta que não é tão utilizada hoje, porque a gente já viu isso, os salários são pagos ou no final do mês ou logo no início do mês seguinte, portanto ela ficaria 4, 5 dias
o valor contabilizado, ele já em seguida seria dado baixa. Porém, vamos separar então aí provisão para férias e 13º salário, que esse sim, ele vai sendo aumentado mês a mês, obviamente quando o funcionário tira férias ou quando chega o pagamento da primeira parcela e da segunda parcela do 13º, essa conta então é diminuída. Impostos a recolher, contas a pagar e provisão para imposto de renda. O que nós temos de observação com relação a esse controle do CCL, do capital circulante líquido? Então, imaginem aí, né, mentalmente, vocês têm o ativo de um lado do balanço, o passivo do outro lado, e a diferença entre os dois é o CCL. O que ocorre se nós mantivermos o passivo constante e aumentarmos, através das contas dos ativos, essas contas que nós acabamos de ver agora, aumentarmos o ativo circulante? Bom, nós vamos ter um aumento no CCL da empresa. O que isso acarreta para a empresa? Então, primeiro, vamos lá, falando de aumento nos ativos, o retorno e o risco decrescem. Você vai falar, mas como assim? O risco decresce? Está claro, a gente entende isso porque nós vemos que, tendo mais dinheiro para pagar o que deve, o risco de insolvência é menor. Perfeito. Mas por que o retorno decresce? O retorno decresce porque, como a gente viu na última aula nossa, talvez a gente esteja utilizando recursos mais caros para bancar esse aumento no CCL. Se os recursos de longo prazo tiverem uma taxa superior aos recursos de curto prazo, então sim, o retorno vai decrescer. Só valerá a pena eu aumentar o CCL se eu conseguir captar no mercado financeiro recursos de longo prazo com taxas inferiores à média do meu passivo circulante. E isso não é fácil fazer. Pode ser uma ilusão isto, não é? Então, cuidado aí com o aumento dos ativos. Com certeza o risco decresce, mas normalmente o retorno também decresce em função do capital que está bancando este CCL. Consequentemente, a lucratividade pode ser reduzida e o risco de insolvência técnica, ao contrário, diminui. Lógico, né? É o que a gente aprendeu. A mesma análise a gente vai fazer com relação ao aumento nos passivos. Então imaginem aí, eu tenho os ativos circulantes de um lado, os passivos circulantes do outro. Mantenham os ativos circulantes do mesmo tamanho, sem mexer, e aumentem as contas do passivo circulante. Então o que vai acontecer? O CCL vai diminuir. Né? Então, o risco aumenta? Sim, com certeza. Eu terei menos recursos para pagar aquilo que eu devo. Porém, se o que estiver bancando esses ativos forem passivos de custo zero ou de custo baixo, valerá a pena fazer isto. Não é? Lógico, se eu estiver tomando dinheiro em banco para aumentar o meu passivo circulante, isso é uma besteira. Não é? Então, o que muitas empresas fazem, desconto de duplicata, buscar capital de giro de curto prazo no banco, não. Isto é uma encrenca. Isso é uma encrenca. O custo disso é alto e atrapalha a empresa, com certeza. Tá? Portanto, o retorno aumenta se o custo financeiro for baixo e o risco aumenta também, porque eu terei menos dinheiro para pagar o que devo, embora a captação seja a custo menor. Perfeito. A lucratividade pode ser aumentada? Sim, em função do custo financeiro desse recurso. Porém, aumenta o risco de insolvência. Lembre-se que o ativo ele só se transforma em dinheiro quando eu vendo ele, não é? Ou quando eu cobro, por exemplo, duplicatas a receber. Então eu posso ter sim um CCL alto, mas não receber, não transformar isso em dinheiro no prazo devido e não ter como pagar lá as contas. É o meu risco de insolvência, que a gente já discutiu isso logo na primeira aula, não é mesmo? Nós temos 3 técnicas para administrar o capital de giro. A primeira, nós vamos chamar de técnica agressiva, é onde a empresa financia suas necessidades imediatas com recursos a curto prazo e suas necessidades a longo prazo com recurso a longo prazo. Ou seja, nós vamos combinar aí
ativo e passivo, de tal maneira que a gente tenha o menor custo financeiro. As variações sazonais, portanto, são cobertas com recursos de curto prazo e as necessidades permanentes com recursos a longo prazo. Isso implica em ter uma previsão de como será composto o ativo e o passivo. No outro extremo, nós vamos ter a técnica conservadora, ou seja, a empresa financia todas as suas necessidades com recursos a longo prazo. E aí ela fica tranquila, ela tem dinheiro de sobra para tudo o que for preciso. Porém, qual é o custo disso? Então, o uso de recursos de curto prazo dá-se somente no caso de uma emergência ou de uma saída inesperada de recursos. Neste caso, o custo financeiro da empresa é maior. Temos uma técnica que é intermediária entre a agressiva e a conservadora. Vamos chamar de técnica mista. Ou seja, a empresa fica no meio do caminho entre a técnica agressiva e a técnica conservadora. A relação exata entre a lucratividade e o risco depende do gestor que está tomando as decisões, o quanto ele consegue equilibrar risco e retorno, que é um dos objetivos que nós já discutimos aqui da área financeira, não é mesmo? Então, vamos ver com números e gráficos como se comportam essas três técnicas para vocês aprenderem a administrar e, lógico, a tomar decisões em cima disso. Vamos lá? Vamos supor uma empresa com a seguinte projeção de ativos. Ativos circulantes começando com 4 milhões em janeiro, variando mensalmente até 2 milhões em dezembro, e ativos permanentes de 13 milhões durante todo o ano. Teríamos totais de ativos em cada mês, variando de um mínimo de 13 milhões e 800 mil até um máximo de 18 milhões. Usando a técnica agressiva de capital de giro, o empresário deverá colocar na empresa um capital de longo prazo de 13 milhões e 800 mil, e o restante ficará por conta do administrador financeiro equacionar com os passivos circulantes a cada mês. Para a empresa, teremos a seguinte composição de custo financeiro dos passivos: 13 milhões e 800 mil de capital próprio e o restante gerados pela administração dos passivos circulantes. Usando as mesmas projeções para a técnica conservadora, o empresário deverá colocar na empresa 18 milhões, que é a necessidade máxima de capital. Desta maneira, teremos uma sobra de recursos em todos os meses, exceto naqueles em que a necessidade de recursos atingir o limite máximo previsto. Teremos a seguinte composição de capital. É fácil perceber que se as pretensões do empresário são de ter um lucro que remunere seu capital acima das taxas de mercado, isto deverá ser repassado para preços, o que poderá tornar seu produto menos competitivo no mercado. Na técnica mista, não optamos pelos extremos, mas por uma posição intermediária, e o empresário deverá colocar na empresa 15 milhões e 900 mil, que é um valor equidistante dos dois exemplos anteriores. Teremos a seguinte composição de capital. Concluindo, na técnica agressiva, a empresa financia suas necessidades imediatas com recursos a curto prazo e suas necessidades a longo prazo com recursos a longo prazo. Na técnica conservadora, a empresa financia todas as suas necessidades com recursos a longo prazo. E na técnica mista, a empresa fica no meio do caminho entre a técnica agressiva e a técnica conservadora. Ok, muito bem. Eu imagino que sejam conceitos novos para vocês e que vocês tenham uma certa dificuldade para entender isso no começo. Então, assistam de novo a aula, uma, duas, três vezes, façam as contas, né, do jeito que nós mostramos aí as tabelas e os gráficos para entender como é que funciona, porque a partir daí a gente vai agora discutir cada um dos itens que compõem aí o CCL. Nós vamos falar sobre fluxo de caixa, falar sobre a NIG lá no final, falar sobre contas a receber, contas a pagar e sobre o giro e ciclo de caixa. Tá bom? Boa aula a todos!